E aí, sétimo ano, beleza? Vamos iniciar então as nossas revisões, tá? Conforme programado aí para esta semana. Bem, meninos e meninas, eu já passei esse conteúdo para vocês, está no caderno de vocês, tá? Mas para quem ainda não se lembra, nós estamos aí com o livro didático. Eu vou começar a acompanhar com vocês o livro didático a partir da página 12. Então, quem tiver com o livro didático pode acompanhar essas atividades, essa revisão também pelo livro aí, beleza? Bem, o nosso tema vai ser o Brasil, tá? Localização geográfica e as paisagens brasileiras. Quais são as características que nós temos do Brasil? Bem, a primeira característica que eu falei para vocês é o Brasil, ele está entre os 5 maiores países do mundo, certo? Ele só perde aí para a Rússia, ele perde para o Canadá, para os Estados Unidos e para a China, tá? O interessante é que o Brasil, se você pegar a extensão de território contínuo, o Brasil é maior que os Estados Unidos. O Brasil só perde para os Estados Unidos porque os Estados Unidos anexa ao seu território o Alasca, que eles compraram da Rússia no século passado, e algumas ilhas que eles têm, né, como o Havaí e outras ilhas que ele tem aí no Oceano Pacífico. Bem, o Brasil ele é banhado apenas por um único oceano, tá? O Oceano Atlântico. A gente aí, vocês, galerinha, eu até citei nas aulas. Quando a gente vai pra praia, né? Quem vai aí pro Boqueirão, quem já foi aí pra Ubatuba, ou qualquer praia que você já tenha ido, saiba que essa praia está localizada no Oceano Atlântico. É o único oceano que banha o Brasil, tá bom? A localização específica do Brasil. Vale lembrar que nós estamos no continente americano, estamos na América, tá? Então, quando você ouve na televisão falar assim, os americanos, eles estão falando errado, né? Porque eu também sou americano, certo? Nós estamos no continente americano, logo eu sou americano. A diferença é que nós somos brasileiros e nós estamos no sul da América. Nós estamos na América do Sul. Então, quando na televisão fala americano, eles estão falando errado. Eles têm que falar ou norte-americano, ou centro-americano, ou sul-americano. Se falar sul-americano, a gente sabe que está mais aqui na perto da nossa região. Beleza? Lembrando também que essa divisão a gente pode falar que o Brasil está na América Latina, países que falam a língua derivada do latim. Os Estados Unidos, por exemplo, já tem uma língua derivada do saxão, tá? É uma outra divisão que nós vamos ver aí mais para frente nos estudos lá no 8º ano, tá bom? Bem, como eu disse, o Brasil ele é um dos 5 maiores países do mundo e essa extensão territorial ajuda um pouco, tá bom? Ajuda e também faz com que nós tenhamos uma diversidade de paisagens, tá? As mesmas paisagens que nós temos em São Paulo não são as mesmas do Amazonas, assim como não é a mesma do Rio Grande do Sul. Assim também a diversidade de relevos, né? A gente aqui na nossa região tem muito morro. Já, por exemplo, no Amazonas é mais plano. Já no Rio Grande do Sul também é um pouco mais plano, se a gente for lá para a região dos Pampas. O clima, ele também varia bastante, tá? O nosso clima, por exemplo, aqui em São Paulo, ele tem bastante oscilação, diferente do clima do Amazonas. Gosto de citar bastante o Amazonas, que é onde é muito quente e chove demais. Diferente do sul, onde um clima no inverno ele é mais rigoroso, mais frio, tá? E assim a diversidade de vegetações também, né? Os tipos de matas que nós temos aqui na nossa região é diferente dos tipos de mata que nós temos, por exemplo, no Nordeste brasileiro, assim como é diferente da mata amazônica, assim como é diferente das matas de araucárias lá no Rio Grande do Sul. Beleza? Então, país grande, diversidade de paisagens também, tá? E essa diversidade de paisagem, essa diversidade de clima, ela interfere diretamente no modo de vida das pessoas, tá? O clima, o relevo e a vegetação vai determinar como nós vivemos. Então, a forma de nós lidarmos no nosso dia a dia é muito diferente, por exemplo, da forma de lidar com o pessoal das comunidades ribeirinhas lá do Amazonas, onde moram de casinhas de pau a pique, por exemplo, né, naquelas casas suspensas por causa que quando vem a enchente do rio, não inundar as casas.
Assim como é diferente das formas de vida das pessoas que moram, por exemplo, lá no Nordeste, no extremo sertão, por exemplo, onde as casas são feitas de barro. Ou diferente do pessoal que mora no Sul. Então, vejam só que essa diversidade de paisagens, de clima, vai diferenciar também a nossa forma de vida, tá bom? Uma outra coisa que eu bati bastante na tecla com vocês foi localização do território brasileiro. Eu lembro que eu enchi o saco de vocês quanto à localização do território brasileiro. Vamos relembrar algumas coisinhas lá do sexto ano. Nós temos algumas linhas imaginárias, tá? E aí eu vou falar especificamente do Brasil. Nós temos uma linha imaginária que divide o planeta entre norte e sul. Essa linha imaginária é chamada de linha do Equador, tá? Essa linha do Equador, ela corta o Brasil, tá? Lá na região norte. Então, o Brasil tem terras tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Tá? Então nós estamos presentes em dois hemisférios, no norte e no sul. Temos outra linha imaginária, o meridiano de Greenwich. Essa linha imaginária, ela vai dividir o planeta Terra no hemisfério leste e oeste, oriente e ocidente. Bem, essa linha, o meridiano de Greenwich, não corta o Brasil. Tá? O Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, a oeste desta linha. Logo, nós só temos terras no hemisfério oeste, por isso que o Brasil é considerado um país ocidental. Beleza? Eu bati bastante nessa tecla e se prepare que provavelmente venha alguma atividade referente sobre isso, tá bom? Então, relembrando, temos terras no hemisfério norte, sul e no oeste. Beleza? Bem, quanto ao clima, eu lembro que nós fizemos até alguns mapas em sala de aula, que eu pedi para que vocês desenhassem as zonas climáticas, tá? A linha do Equador, ela vai determinar aí para a gente as zonas climáticas. Nós temos 3 zonas climáticas específicas, tá? Nós temos a zona climática polar, nós temos as zonas climáticas temperadas e nós temos as linhas climáticas equatoriais, tá? O Brasil, ele está aí bem no meio da linha equatorial, tá? E nas zonas climáticas, uma parte dela nas zonas temperadas, que é mais ao sul, tá bom? Então, a gente está entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, tá? Quem está ao sul do trópico de Capricórnio, que são ali mais algumas regiões de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o inverno ele é um pouco mais rigoroso. Um pouco, tá, gente? Não é muito, não. É um pouquinho só. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, notem, algumas, não todas, tá? Pode chegar a fazer uma espécie de gelo. Não é cair neve, gelo. Tá bom? Muitos alunos perguntam, mas neva no Brasil? Não, não neva no Brasil, tá? Em determinadas regiões, causa aí o que a gente chama de derretimento da água, tá? Formam-se cristais de gelos sobre os objetos, sobre o chão, até os rios, algumas partes de alguns riachos, eles dão aquela cristalização da água por cima. Tirando isso, nada muito específico. Bem, para finalizar aí, para quem estiver acompanhando pelo livro, nós vamos estar aí então lá na página, achei aqui, 15, para finalizar. Eu disse que o Brasil ele é um país enorme, é um país gigante, né? Então nós temos aí uma extensão territorial de norte ao sul de mais de 4 milhões. Tá? São 4.394.700 quilômetros de norte ao sul. Sendo que o ponto mais extremo no norte faz divisão ali com a Guiana, tá? É a nascente do rio Ailã, tá? É o ponto mais extremo do Brasil no norte. E ao sul nós temos o Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul, tá bom? E de leste a oeste também nós temos aí quase mais ou menos a mesma extensão, são 4.319.400 quilômetros, tá bom? Sendo que a ponta mais longe a leste no Brasil é ali o Portal dos Seixas, tá? Na Paraíba, tá? E a oeste nós temos
a nascente do rio Moa, que fica no Acre, tá? Então, de norte a sul e de leste a oeste, nós temos uma extensão territorial muito grande, beleza? Só repassando, Brasil, país enorme, o quinto maior país aí do mundo, tá bom? Temos uma diversidade de paisagens, relevos, climas e culturas. Também estamos localizados em 3 hemisférios diferentes, norte, sul e oeste, tá bom? E temos aí grandes extensões territoriais de norte a sul, de leste a oeste. Espero que vocês tenham entendido. Aguardem aí a próxima videoaula e aguardem as atividades que eu vou publicar para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Fui, tchau!